A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade que temos em nosso canal, o canal Pão do Céu, onde estaremos comentando, subsidiando as nossas lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Meus amados, o canal é uma bênção por causa da sua participação. Não deixe de comentar, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, porque estamos divulgando a palavra do nosso Deus. Muito bem. A nossa lição é a lição de número 11 para o dia 9 de setembro de 2018 e o nosso título é o cativeiro babilônico. O que foi o cativeiro babilônico? Resposta: foi um juízo de Deus sobre o seu povo. Foi um juízo de Deus sobre uma nação que, na época, estava no caminho da idolatria e estava com o coração rebelde para com Deus. Deus, assim, então, permite o cativeiro babilônico. Amados, nós vamos pontuar a nossa lição, em cada tópico, porém, fazendo um panorama, para que possamos ter uma noção daquilo que nós estamos comentando. O reinado da monarquia, do período da monarquia, ela se encerra justamente com o início do cativeiro. O cativeiro babilônico, ou exílio, se refere ao período de tempo na história de Israel quando os judeus foram levados cativos por Nabucodonosor II, o rei da Babilônia. É um período importante na história bíblica porque tanto o cativeiro como o retorno e restauração da nação judaica foram realizações de profecias do Antigo Testamento. Deus usou a Babilônia como seu agente de julgamento contra Israel por seus pecados, idolatria e rebelião contra ele. Houve, meus irmãos, realmente vários momentos diferentes durante este período, que começou em 605, quando os judeus foram levados cativos pela Babilônia. Cada rebelião sucessiva, porque foram 3 rebeliões e 3 ataques dos babilônicos contra Nabucodonosor, as rebeliões contra Nabucodonosor levaria seu exército contra Judá, até que sitiassem Jerusalém por mais de um ano, matando muitas pessoas e destruindo o templo judaico, levando cativos muitos milhares de judeus, deixando Jerusalém em ruínas. Isso aconteceu na 3ª e última invasão de Nabucodonosor sobre Judá. Veja bem, o cativeiro babilônico ele se deu em 3 etapas. A primeira invasão foi em 605, quando Nabucodonosor avança contra Jeoaquim, que na época era o rei de Judá. Lá estava o templo, lá estava Jerusalém. Isso está em 2 Reis 24, 1 e 2. Essa foi a primeira das 3 invasões babilônicas contra o reino do sul, o reino de Judá. E nessa ocasião são levados para a Babilônia Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que Nabucodonosor muda o nome destes servos de Deus. Tira o nome da sua origem e coloca nome de deuses pagãos. Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. São nomes de deuses pagãos da Babilônia. Nabucodonosor, ele exige que Jeoaquim, nesta primeira invasão, seja submisso a ele, inclusive nos tributos. Jeoaquim consegue ser fiel por 3 anos, mesmo diante de constantes advertências do profeta Jeremias, ele se rebela contra Nabucodonosor. Você vê isso em Jeremias 27, do 9 ao 11. Então leva Nabucodonosor à segunda invasão, que foi em 597 a.C. Nabucodonosor marcha outra vez contra a cidade de Judá, invadindo e levando cativo Joaquim, que reinava por 3 meses após a morte do seu pai Jeoaquim, que havia se rebelado contra Nabucodonosor. Para ficar no lugar de Joaquim, no reinado de Judá, Nabucodonosor nomeia Matatias, que passou a ser chamado Zedequias. Isso está em 2 Crônicas 24 e 17. Desta feita, Nabucodonosor deporta para a Babilônia o rei Joaquim e todos aqueles judeus que, segundo ele, poderiam causar novas rebeliões. Isso está em 2 Reis 24, do 12 ao 17. Ainda nessa invasão, Nabucodonosor saqueia o templo, aquele que foi feito por Salomão, levando enorme despojo. Zedequias permanece fiel a Nabucodonosor, mas não aguenta a pressão do povo e se rebela também.
Jeremias profetiza nessa época contra essas rebeliões. Daí surge um falso profeta, chamado Ananias, profetizando falsamente e dizendo que em 2 anos Deus ia libertar o povo do cativeiro, trazendo para a sua terra. Porém, Jeremias denuncia que essa profecia é falsa e revela ao rei e ao povo que o cativeiro seria prolongado. Isso está em Jeremias 29, do 1 ao 23. Mesmo assim, Zedequias se rebela contra Nabucodonosor. Amados, veio a terceira invasão. Foi em 587, Nabucodonosor começa a sitiar Jerusalém. Isso está em 2 Reis 25 e 1. Judá suporta o cerco por um tempo, mas não aguenta a pressão e é dominada completamente por Nabucodonosor. Nessa ocasião, houve uma grande deportação, ficando para trás os velhos, doentes e os pobres. 2 Reis 25, do 8 ao 17. Jerusalém, então, é arrasada, o templo destruído. Agora, o rebelde Zedequias, ele é capturado por Nabucodonosor e é forçado a assistir à execução dos seus próprios filhos antes de ter os seus olhos vazados, cegados e ser levado acorrentado para morrer na Babilônia. Nabucodonosor, então, nomeia Gedalias para reinar sobre o que ficou de Judá, isto é, a cinza e os monturos. Lembrando, meus amados, que a Babilônia era a capital do Império Babilônico. Hoje, o atual Iraque, a Babilônia se tornou símbolo de degradação moral, idolatria e materialismo. Por isso que a Bíblia usa a figura da Babilônia para explicar que Deus vai castigar a sociedade que se comporta assim e o rejeita. A Babilônia ficava na antiga Mesopotâmia. Seu significado de Babilônia é porta de Deus. Porém, para os judeus é grande confusão o significado de Babilônia, derivado o seu nome de Babel. Observação: houve um rei na Babilônia anteriormente, chamado Hammurabi. Ele ficou influente para toda a humanidade, pois, segundo a história, foi ele quem criou a divisão do dia em 24 horas e a hora em 60 segundos. Quem foi então Nabucodonosor? O imperador mais conhecido e poderoso da Babilônia. E ficou no poder por mais ou menos 43 anos. Ele era filho de Nabopolassar, que também havia sido rei da Babilônia antes dele. O nome Nabucodonosor significa Nebo proteja as fronteiras. Porém, esse nome, no original babilônico, é Nabucodonosor. Ele reinou de 605 a 562 a.C. Antes de Cristo, nesta data de 605, seu pai morre. Como ele era comandante do exército babilônico, ele paralisa as campanhas de guerra que liderava e atravessa todo o deserto de volta para a Babilônia para assumir o reinado. Nabucodonosor, além de estrategista militar, também foi um exímio construtor, pois construiu uma avenida que cortava toda a Babilônia para realizar procissão a Marduk, o deus pagão da Babilônia. Também construiu o Jardim Suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na Bíblia percebemos que o rei Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para castigar as nações. Em Jeremias 25 e 9, Deus chama-o de meu servo, mas isso não significa que Nabucodonosor era um servo fiel a Deus, mas que havia sido designado por Deus para cumprir um papel de agente do seu julgamento contra as nações incrédulas. Seu paganismo nós podemos ver quando ele condena os 3 jovens por não adorar a sua estátua. Isso está em Daniel, capítulo 3. Meus irmãos, veja bem, é o panorama do cativeiro babilônico, mas eu gostaria de lembrar para vocês, deixando uma observação, que houve também 135 anos antes do cativeiro babilônico, houve o cativeiro do Reino Norte. É isso mesmo. Lembra da dinastia? O reino foi dividido em dois. Jeroboão ficou com 10 tribos, Roboão com 2. E isso aconteceu 135 anos antes de Nabucodonosor invadir por completo Jerusalém, antes do cativeiro babilônico. Só para lembrar, o reino do norte, que é chamado Reino de Israel, quem assumiu foi Jeroboão, filho de Nabate, tendo por capital Samaria. Esse reino continha a maioria das tribos, 10 tribos, ficando com o reino sul. Roboão, filho de Salomão, que ficou com 2 tribos, Benjamim e Judá.
o Reino do Norte lutou em várias ocasiões contra o domínio assírio, fazendo aliança com outros reinos, como por exemplo o Egito, que iria se aliar ao Egito contra os assírios. Acontece que em 723 a.C., os líderes do norte tentaram também, de algum modo, forçar o reino de Judá a participar de acordos e aliança contra a Síria. O reino norte não aceitava ser dominado pelos assírios e procurava de todos os jeitos se aliar com outras nações para resistir. Desesperado, o rei Acás, que governava Judá na época, pediu auxílio à própria Síria contra essa intervenção vinda do reino do norte. O que a Síria se revoltou, se irou e desencadeou a tomada da região total pelo exército assírio. Isso do Reino Norte. A queda do Reino Norte, meus irmãos, aconteceu em 722 a.C., com a tomada total de Samaria pelos assírios, 135 anos antes do cativeiro de Judá, durante o reinado de Oséias, segundo Reis, capítulo 17, versículo 1 a 6, que era o rei de Israel. A causa do cativeiro do Reino Norte foi desobediência aos mandamentos do Senhor com a apostasia de Israel. E embora Deus os tivesse advertido através do ministério dos profetas, não deram ouvidos e desobedeceram a Deus, seguindo os costumes das nações pagãs, segundo Reis capítulo 17, do 7 ao 23. Pois bem, a origem do samaritano, como nasceu o samaritano, pertence a esta época, quando o rei da Síria envia outros povos para ocupar a terra no lugar dos filhos de Israel. Então, o reino norte foi invadido pela Síria e o rei da Síria trouxe outras nações a se misturar com as 10 tribos. E o resultado dessa mistura foi uma geração chamada de samaritanos, que são o resultado da mistura de outras nações com as 10 tribos de Deus. Isso está em 2 Reis 17, do 24 ao 41. O reino de Judá ainda permaneceu por muitos anos, embora fosse forçado a pagar imposto ao Império Assírio. Após a queda do Império Assírio pela Babilônia, o rei Zedequias se revoltou e em 1587 Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, leva todo o povo cativo e esse cativeiro, meus amados, dura 70 anos, de 605 a.C. a 535, quando houve o retorno para a sua terra. Muito bem. O nosso texto áureo, na revista agora, nosso texto áureo diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Lamentações 5:16. Então, reconhecimento do povo quando tiveram agora nas mãos do opressor, na mão do inimigo. A verdade aplicada diz: Deus é poderoso para usar as circunstâncias no cumprimento dos seus propósitos na vida do seu povo. Amados, Deus é mestre, Deus, ele é muito sábio e ele usa de circunstâncias para cumprir a sua vontade na vida de quem ele quiser. Usar circunstâncias significa usar particularidade de momento. O cativeiro durou 70 anos, mas não durou eternamente. Foi um momento de 70 anos para Deus trabalhar na vida do seu povo. Os textos de referência estão em 2 Crônicas 36, versículo 15, 16 e 17. A introdução da nossa revista diz que, aproximadamente 500 anos depois, o governo monárquico fracassou. Exatamente. O governo monárquico, a monarquia começou com Saul, primeiro rei. Depois entrou a dinastia, que ainda era governo monárquico, porque era reis que dominava, embora de famílias diferentes, por isso que é chamado dinastia, porque o reino norte, família de Jeroboão, reino sul, família de Roboão, descendência de Davi. Mas tudo isso se finda com o início do cativeiro, ou seja, com a invasão dos inimigos, os assírios contra o reino norte, a Babilônia, os babilônicos, Nabucodonosor contra o reino do sul. A invasão babilônica, tópico de número 1. Meus amados, o período dos reis termina justamente com o cativeiro na Babilônia. Este acontecimento foi um dos mais tristes para a nação de Israel, que naquela época estava reduzida apenas ao reino de Judá. Os caldeus, habitantes da Babilônia, liderados por Nabucodonosor, destruíram Jerusalém e o templo. O cativeiro, bem como sua duração, é de 70 anos e havia sido profetizado. Você vê nos textos de Deuteronômio 28, 15 e 25. 1 Reis 8, 46. A situação vivida pelo povo durante o cerco de Jerusalém
E mesmo depois da queda da cidade e da destruição do templo, foi terrível. Por quê? Falta de comida, Lamentações 1 e 11. Canibalismo, pessoas comendo carne humana, Lamentações 2 e 20, 4 e 10. Sofrimento das crianças, Lamentações 2 e 11. Violação das mulheres, Lamentações 5 e 11. Assassinato de sacerdotes e profetas, Lamentações 2 e 6. Enforcamento de homens respeitáveis, Lamentações 5 e 12. Imposição de trabalhos forçados e de impostos por parte do Império Babilônico. Agora, irmãos, veja bem, tudo isso aconteceu na vida deste povo durante o cativeiro. O ponto 2 diz a vida no cativeiro babilônico. Meus amados, a lição diz que, num primeiro momento, a dificuldade enfrentada pelos cativos foi a adaptação ao novo ambiente. Não foi fácil se adaptar a um ambiente estranho, ao ambiente do inimigo, mas era necessário. Como vimos anteriormente no nosso panorama, o Reino do Norte, Reino de Israel, terminou em 722, com a tomada de Samaria pelos assírios. Em 587, Jerusalém foi saqueada, o templo destruído pelos babilônios. Grande parte da população foi deportada para a Babilônia, terminando o quê? Praticamente todo o Reino do Sul, que era Judá. Com isso, chega o fim da monarquia em Israel. Amados, boa parte do povo se encontra agora no exílio, sem templo, sem rei, sem terra. E eles tentam se adaptar a novas formas de vida e de compromisso com o seu Deus. No exílio babilônico, floresce o quê? Uma literatura que retrata certa desolação, porque mostra a saudade pela terra que ficou distante, mas também tira dessa experiência certas lições de vida e incentiva o povo a não desanimar, porque refaz a compreensão de Deus e reconstrói sua imagem a partir dessa experiência de vida. A grande reflexão em torno desses fatos trágicos e o porquê disso. Os deportados começam a se reorganizar sua vida comunitária e particular de forma que acharem melhor. Tentaram reviver da melhor forma a vida e as tradições da sua terra. Dedicaram-se à agricultura e ao comércio de onde tiravam a sobrevivência. Mesmo longe do templo, tentaram manter viva a fé em Jeová, apesar de estar ameaçada pelo sincretismo religioso, porque existiam vários falsos deuses na Babilônia. Então eles eram ameaçados por causa da mistura da fé naquele lugar. O tópico 2, subtópico 2, fala da vida social do povo e o subtópico 3, os exilados e sua vida religiosa. Então, vida social e vida de fé. Meus amados, naquele período, o povo viveu uma grande crise de fé, porque diante dos acontecimentos tiveram atitudes diferentes, ora de revolta contra Deus, ora de reconhecimento de sua culpa e, por fim, de pedido de socorro. O primeiro sentimento que invadiu o povo foi a revolta contra Deus, como se ele fosse o responsável por toda aquela desgraça. Por isso que eles dizem: o Senhor tensionou destruir o muro da filha de Sião, estendeu o prumo, não retirou sua mão destruidora. O Senhor realizou seu desígnio, executou sua palavra decretada desde os dias antigos, destruiu sem piedade, fez o inimigo alegrar-se às tuas custas, exaltou o vigor de teus adversários. Lamentações capítulo 2, versículo 8 ao 17. O desespero do povo, meus irmãos, era tão grande que ele chegou a sentir-se até no direito de chamar a atenção de Deus. Lamentações 2 e 20. Vê, Senhor, e considera a quem trataste assim. Irão as mulheres comer o seu fruto, os filhinhos que eles amamentam? Acaso se matará no santuário do Senhor sacerdotes e profetas? Amados, os babilônios permitiram que os exilados do reino de Judá formassem o quê? Famílias, construíssem casas, cultivassem pomares. Isso está em Jeremias 29, 5 ao 7. E chegasse a consultar seus próprios chefes e anciãos. Ezequiel capítulo 20. E igualmente permitiram-lhes viver em comunidade, em um lugar chamado Tel Abib, às margens do rio Quebar. Isso está em Ezequiel capítulo 1 e no capítulo 3. Assim, pouco a pouco, foram se habituando à sua situação de exilados na Babilônia. Em semelhantes circunstâncias, a participação comum nas práticas da religião foi provavelmente o vínculo mais forte de união entre os membros da comunidade exilada. Aí deu-se o quê? A instituição da sinagoga. Cria-se a sinagoga. A sinagoga, ela nasce
dentro da Babilônia, no exílio pelos judeus. Por quê? Porque teve um papel relevante com um ponto de encontro para oração, a leitura e o ensinamento da lei, o canto dos salmos e o comentário dos escritos dos profetas. Desta maneira, meus irmãos, com o exílio, a Babilônia converteu-se num centro de atividade religiosa, onde um grupo de sacerdotes entregou-se com empenho à tarefa de reunir e preservar os textos sagrados, que constituíam o patrimônio espiritual de Israel. Entre os componentes desse grupo se encontrava Ezequiel, que na sua dupla condição de sacerdote e profeta, exerceu uma influência singular. Amados, dadas as condições de tolerância e até de bem-estar em que viviam os exilados na Babilônia, não é de estranhar que muitos deles renunciassem, no seu tempo, regressar ao seu país, porque se acostumaram com aquela cultura e não queriam mais voltar ao seu país de origem. Outros, pelo contrário, mantendo vivo o ressentimento contra a nação que os havia arrancado da sua pátria e que era a causa dos males que havia de sobrevir. Meus amados irmãos, assim era a vida social e a vida religiosa. Eles, de certa maneira, se adaptaram, fizeram sociedade dentro da Babilônia. Outros construíram sinagogas para ter uma vida de fé. Por isso que no tópico 2, subtópico 2, a lição diz que na Babilônia, gradualmente, foram conquistando espaço e se tornando pessoas mais ricas, construindo casas e praticando comércio. O povo se desenvolveu, porque a Babilônia era uma terra fértil. Então, os judeus se desenvolveu lá. A vida social, eles recomeçaram. Só que o tópico 2, subtópico 3, fala os exilados e a sua fé. Aqui a revista diz que a mensagem de Ezequiel primava por mostrar que o cativeiro era consequência de uma vida de rebeldia da nação, mas também ele anunciava que Deus restauraria o seu povo. Então veja bem, o profeta sempre falava, alertava que aquela situação era uma consequência da vida de rebeldia, mas que Deus não ia abandonar aquele povo. Isso acontece na vida do crente, na vida de uma igreja. Deus, muitas das vezes, ele endurece a situação. Ele fecha as portas, ele abre somente a porta do cativeiro. Mas o próprio Deus se revela que ele vai restaurar, ele tem poder para restaurar. O tópico 3, ele vai falar da importância do cativeiro para a Babilônia. Meus amados, o cativeiro babilônico foi um marco na vida do povo de Deus. E por quê? Primeiro, tópico 3, subtópico 1. O reverdecimento da profecia messiânica. Ou seja, os judeus começaram a atentar para as profecias messiânicas, esperando a restauração do povo. O povo sabia que haveria de vir o Messias que ia implantar o seu reino. O povo sabia que haveria de vir um enviado de Deus para ser o rei eterno da nação. Então eles começaram a crer que aquela situação era temporária, que aquele cativeiro ia passar. Isso nós temos que aplicar na nossa vida. Quando nós passamos por uma crise, um deserto, uma dificuldade, nós temos que entender que tal situação não vai reinar para sempre em nossa vida. Que sempre tem a vinda da provisão de Deus. Jesus era a provisão de Deus para a nação de Israel. Então, para a igreja ou para o crente que passa uma dificuldade, ele tem que crer que a qualquer momento Deus também vai enviar a provisão divina. Porque Deus não deixa o seu povo na mão do estranho. Deus não deixa o seu povo ser governado por pessoas que não têm o coração de Deus. Nabucodonosor era um rei pagão. As gerações dos governantes do cativeiro da Babilônia eram pessoas que adoravam outros deuses, não tinham compromisso com o Deus verdadeiro. O povo de Deus lá estava, mas não pertencia a eles. Aquele povo que lá estava pertencia a Deus. O cativeiro foi um momento em que eles deram crédito às profecias a respeito do Messias. Veja que o tópico 3, subtópico 2, fala do ressurgimento das sinagogas. Justamente dentro do cativeiro, naquele período, nascem as sinagogas. E o que era a sinagoga? Era o lugar de reunião dos judeus para adorar a Deus e aprender as Escrituras.
As sinagogas, elas também serviam de comunidades locais dos judeus. Então era um ambiente, era a casa judaica dentro do terreno do inimigo. Em todos os lugares onde moravam judeus, ali tinha uma sinagoga. Inclusive no tempo de Jesus e seus discípulos, ele também ensinava na sinagoga. As sinagogas surgiram quando o povo judeu foi levado para o exílio. Porque o templo era o único lugar, mas estava destruído, estava longe. E o povo não podia se reunir mais no templo. Para não perder a sua fé e religião, eles criaram a sinagoga, onde liam as escrituras e louvavam a Deus. Porque a sinagoga servia para unir os judeus, ajudá-los a não esquecer de Deus. Naquelas reuniões eles adoravam a Deus, cantavam a Deus, liam as escrituras e ouviam ensinamentos e exortações. Isso está em Atos 13, versículo 15. As reuniões das sinagogas normalmente eram presididas pelos rabinos, ou seja, aqueles mestres da lei, aqueles que tinham maior entendimento da lei de Deus, com educação teológica especialmente. Mas outras pessoas também podiam dar sua contribuição. Jesus, ele ensinava na sinagoga, isso está em Mateus 4, 23. Amados, o tópico 3, subtópico 2, diz que a sinagoga substituía o culto do templo, que estava impedido por causa da distância e da destruição. É verdade, hoje as igrejas existem, ela é um retrato da sinagoga, é um lugar de cântico, adoração, ler as escrituras, ensinamento e exortação. Infelizmente, em alguns lugares, estão transformando os templos de Deus em galpões de shows. Os púlpitos estão transformando em palcos. Pessoas que estão ali para divulgar a sua pessoa e não o evangelho. Porque uma mensagem, músicas que não transformam, que não fala a alma, mensagem de Deus que não chega ao coração do pecador, isso está fora. Todo hino, toda mensagem que não toca o coração do pecador, isso está fora do contexto bíblico. Porque as igrejas é o lugar da reunião, é como se fosse a sinagoga onde os crentes salvos se reúnem para não esquecer da Bíblia, para não esquecer da adoração, dos cânticos, das escrituras. Não é somente na igreja que temos que cantar, que ler a Bíblia, que orar, não. Em toda a nossa vida, em casa. Faça uma sinagoga da sua casa, do seu trabalho, na ordem e na decência. Faça uma sinagoga dentro do ônibus, do seu carro. Adore a Deus para que a sua alma não se esqueça dos mandamentos do Senhor. Aquele povo não conseguia esquecer das promessas de Deus. Eles sabiam e criam no Deus que tirou ele da terra do Egito. Surgiu-se então as sinagogas. Amados, o nosso ponto 3, subtópico 3 da nossa lição, vai falar da diáspora. O que é diáspora? Diáspora é um substantivo feminino de origem do termo grego diasporá. O que significa? Dispersão de povos, por motivos políticos ou religiosos. Então, quando o povo foi invadido por Nabucodonosor, também quando foi invadido no Reino Norte pelos assírios, aqueles que eles conseguiram tomar como cativo, tudo bem. Mas teve outros que se espalharam o mundo afora. Existem judeus hoje espalhados no mundo todo. Existem pessoas que é descendente de judeus sem nem saber que é. Porque esse povo se espalhou, isso se chama diáspora. Foi uma dispersão do povo de Deus, por motivo da invasão, tanto no Reino Norte, como no Reino Sul. Ali se espalhou muita gente. Lá dentro do cativeiro, mesmo judeus se recomeçando a sua vida com Deus, também houve muita dispersão. O povo começou a se agradar da cultura da Babilônia, das riquezas, da prosperidade. Mesmo sendo judeus, procuraram outros caminhos, procuraram outras comunidades. Então, diáspora é isso. Ela foi iniciada em 586, justamente na última invasão de Nabucodonosor, quando ele conseguiu invadir o reino de Judá. Não é? Então, nós vemos que houve ali uma dispersão do povo judeu, do povo de Deus.
Então, meus amados irmãos, o cativeiro foi isto. O cativeiro nos deixa a lição. Deus colocou aquele povo no cativeiro. Deus sempre está colocando o seu povo no cativeiro, para que o povo possa se voltar para Deus, para que o povo possa conhecer verdadeiramente a vontade de Deus. A nossa introdução, melhor dizendo, a nossa conclusão, ela diz: o cativeiro babilônico é uma prova inconteste de que o Senhor Deus não tolera os erros do seu povo. E é verdade. Quando Deus não tolera o erro, Deus procura consertar o errado. Ele até perdoa o erro, mas as consequências do erro ele não perdoa. Mas o errado ele tenta corrigir. Por isso que a conclusão diz: o objetivo de Deus não era apenas punir a nação de Israel, mas principalmente resgatar o valor da sua aliança na vida de cada um deles, para assim viverem um novo ciclo da sua história. Então, amados, a saída do povo do Egito marcou muito a vida daquele povo. A saída do povo do cativeiro também marcou muito, porque o povo, quando saiu do cativeiro, o povo saiu tão fiel a Deus, que eles decidiram não adorar Deus nenhum, somente o Deus Jeová. Por esse motivo que quando Jesus chegou dizendo que ele e o Pai eram um, isso despertou ira, ódio nos judeus, porque os judeus eles já tinham em mente que qualquer um que tomasse o lugar de Deus, que quisesse ser Deus, era um impostor. É por isso que a bandeira da nação de Israel, ela é um triângulo apontando para cima, dentro de um triângulo apontando para baixo. O triângulo que aponta para cima é dizendo que o povo tem um só Deus. E o triângulo que aponta para baixo é dizendo que aquele Deus tem um só povo. Então, eis a razão que quando Jesus vem anunciar o Evangelho dizendo ser filho de Deus, e em muitas situações ele dizendo que é o próprio Deus, foi rejeitado pelos judeus. E os judeus, excitando ódio em toda a multidão, crucificaram a Jesus, pensando eles que estavam fazendo um mal a Jesus ou um mal à humanidade. Deus estava usando os judeus, os fariseus, todos aqueles que mataram Jesus, Deus estava usando para o bem maior, que é a graça, que é a salvação. Se Jesus não morresse na cruz, o que seria de mim, o que seria de você? Mas aquele ódio, por isso que a caminhada de Jesus para a cruz foi 2 derramamentos. Um de ódio dos judeus e outro de amor, o de Deus. É por isso que o texto áureo da nossa Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amar o mundo de tal maneira é entregar o seu próprio Filho a morrer para salvar aqueles a quem ele deseja salvar. Louvado seja Deus. Meus amados, o cativeiro foi um processo de Deus doído. Deus foi uma moinha de Deus contra aquele povo. Mas foi necessário para que o povo não perdesse a aliança para com seu Deus e não perdesse também a sua aliança entre si. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Perdão pela qualidade, talvez, do vídeo ou do áudio, porque o nosso aparelho caiu, um incidente, quebrou, espatifou-se. Estamos aqui em outro aparelho mais simples gravando, mas vai melhorar em nome de Jesus. Então, que Deus vos abençoe. Se Deus permitir, até a próxima lição, comentário histórico da nação de Israel, sendo que nós somos povo de Deus e a palavra de Deus é bem-vinda para nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.